A história de mais uma derrota do Grêmio em casa. A derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense. Os erros de Renato Portaluppi. As mesmas escolhas. Ferreira vaiado. Gabriel Grando questionado. Reinaldo expulso. A história da derrota de mais um resultado negativo. E a Copa Libertadores em risco. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre Grêmio 1, Atlético Paranaense de virada 2, dentro da arena e Renato questionado. A gente fala sobre tudo isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, a história de Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, a partir de agora. Renato Portaluppi surpreendeu quando ele colocou o Bessosi para começar a partida. Mas ele vai além. Ele coloca Iturbe também. Só que, porém, na coletiva, ele acaba desmanchando o pouco que a torcida do Grêmio achou interessante no início da partida. Porque em dado momento da coletiva, questionado, o Renato diz: eu coloquei este time porque eu não tinha os volantes. Eu estava sem 5 volantes, diz o Renato. Eu sabia que o adversário iria contra-atacar. Eu sabia que o adversário iria ter espaço. Porém, o gol do Grêmio nasce de uma roubada do Iturbe, numa bola do Soares, num chute de fora da área e gol. Gol de Lucas Bessosi, 20 anos, o argentino que veio do Lanús. O Grêmio iria perder pelo menos mais 2 chances claras de gols. Uma ainda no primeiro tempo com Luizito Soares. Antes de tomar o gol do empate, que tomaria em seguida, o Grêmio arma um contra-ataque fulminante. Soares é lançado, tenta cavar por cima do goleiro Bento e o goleiro acaba pegando e ele ali perdia um gol claríssimo. Se a gente cornetou o seu Ener Valencia por perder gols contra o Fluminense, Soares hoje precisa ser cobrado. Ele é um gênio, mas o Grêmio precisa que ele faça os gols quando ele tem as oportunidades. E ele hoje acabou errando um gol que não poderia ter errado. E que Soares, o nível de Soares, não erra gols daquele tipo. Ele acabou errando. Bom, como eu disse, o Grêmio logo depois tomaria o gol do empate. E foi o que aconteceu. O Grêmio se perdeu. E o Grêmio perdeu o controle do jogo. O Atlético Paranaense dominou o resto do primeiro tempo depois do empate. E Renato optou por mudar o time já na volta do primeiro para o segundo tempo. Ele tira o Bessosi, tira o Iturbe, coloca o Ferreira, coloca o Galdino. E até que nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o Ferreira consegue criar alguma coisa. E o Grêmio quase retoma a partida. O Grêmio quase vira o placar. Só que daí depois, o Ferreira se perde, o Galdino não vai bem, o Grêmio se perde como um todo, o Reinaldo é expulso já no final do jogo. Só que antes disso, o Ferreira comete uma falta ridícula e o Atlético Paranaense vira o jogo. E o Grêmio perde na arena. Jogo que não poderia perder. Porque o Grêmio tem São Paulo e Flamengo. Quantos pontos tu acha que o Grêmio vai fazer? Na live, na coletiva e falando depois da coletiva de Renato, eu já coloquei que o Grêmio vai fazer no máximo 2 pontos. E eu acho que o Grêmio vai fazer um só. Vai tentar empatar com o São Paulo, vai perder para o Flamengo na arena. E daqui a 2 rodadas de terceiro, o Grêmio pode cair
para oitavo, nono colocado, dependendo dos times que vêm atrás. Renato na coletiva, perguntado sobre e se o Grêmio não for para Libertadores, o ano continua sendo bom? Ele diz que sim. Não, o ano não vai ser bom se não estiver na Libertadores do ano que vem. Porque se esse ano não se tem dinheiro, imagina mais um ano sem dinheiro. Vai ser terrível. O Grêmio precisa ir para a Libertadores do ano que vem. O Grêmio tem a obrigação de ir para a Libertadores do ano que vem. Então, o resultado foi péssimo. O futebol foi ruim. Renato na coletiva disse, jogamos bem. Não. O Grêmio teve chances e poderia ter ganho o jogo sim. Ou pelo menos empatado. Poderia ter ganho, porque teve mais 2 chances claras de gols. Uma delas a chance que o Soares perdeu, que já falamos aqui. Mas que o Grêmio jogou melhor que o Atlético, não. O Grêmio jogou pior que o Atlético. Jogou melhor que o Grenal, mas jogou muito pior que o Atlético e mereceu ser derrotado. Reinaldo foi expulso, mais uma vez, e merece ser cobrado. Se Walter Kahneman recebeu caixinha pelo excesso de cartões, está na hora de Reinaldo ser multado, porque ele desfalca o Grêmio para um jogo importante contra o São Paulo. Grêmio 1, Atlético Paranaense 2. Por enquanto estamos no G4, mas a Libertadores está em risco e em risco gigantesco. Restam 11 jogos, restam 5 jogos na arena. Um deles é contra o Flamengo de Tite. Você acha que o Grêmio vai vencer o Flamengo? Eu acho que não. Deixa o like, um abraço, valeu, fui!